Eu me chamo Requian, sou o único herdeiro do grupo Yuanyan, para ser sincero. Estou cansado, não quero mais ser limitado pela aura da minha família, só quero ser um funcionário comum. Viver uma vida tranquila e confortável, mas tenho uma colega de trabalho insuportável na empresa, me perseguindo todos os dias. Insistindo em pegar carona no carro Volkswagen do meu tio para voltar para casa depois do trabalho. Para escapar dela completamente, simplesmente troquei por uma bicicleta antiga. Essa bicicleta, além da campainha não tocar, todo o resto faz barulho. Quem dirige isso? Todo mundo na empresa ri de mim pelas costas, me chamando de pobre. Aquela colega de trabalho piorou as coisas, me humilhando diretamente em público. Mas não me importo nem um pouco. Afinal, é pedalando essa bicicleta aparentemente velha que encontrei o meu raio de luz. Até que um dia, a alta executiva do grupo aterrissou repentinamente na empresa. Ninguém na empresa ousou ser desrespeitoso. Mas justamente aquela presidente, que exala uma aura poderosa e é conhecida por ser fria como um iceberg, ao ver minha aparência, ficou pálida instantaneamente. Eu me chamo Requian, tenho 26 anos. Ninguém sabe que, na verdade, sou o único herdeiro do grupo Yuanyan, que vale bilhões. Resumindo, sou o filhinho de papai que nasceu com uma colher de ouro na boca, como dizem por aí. Atualmente, minha identidade externa é apenas um funcionário comum. Daqui Heng Technology, uma subsidiária insignificante do grupo Yuanyan, com um salário mensal de 8.000. Meu pai, que também é o presidente do grupo Yuanyan, Regiango, sempre reclama que não sei aproveitar a boa vida, que não quero ser um filhinho de papai e insiste em ir para a base para experimentar os sofrimentos do mundo. Mas ele não sabe que estou realmente cansado. Desde o dia em que me formei em Oxford, ele me colocou em treinamento rotativo em vários cargos importantes do grupo por 5 anos inteiros. Ao abrir os olhos, via contratos de projetos que valiam bilhões. E ao fechar os olhos, via intrigas e disputas veladas no conselho de administração. As pessoas ao meu redor ou queriam tirar proveito de mim, ou me usavam como trampolim para subir na vida. Estou realmente irritado e cansado, só quero relaxar completamente. Passar alguns dias de tranquilidade. Então, falsifiquei um currículo comum e encontrei esta subsidiária mais periférica. Consegui viver os dias de um deus, trabalhando sem me esforçar, malhando depois do trabalho e pesquisando culinária e fabricação caseira de vinho e de arroz nos fins de semana. Para manter a discrição, dirijo um Volkswagen usado que minha mãe comprou na faculdade, jogado no estacionamento. Comparado com outros carros, não chama a atenção, o que é perfeito para mim. Eu pensava que essa vida tranquila seria pacífica e serena. Até que a aparição de Wang Wei quebrou completamente essa paz. Wang Wei é a irmã mais velha do nosso departamento. A aparência é até razoável, só que a maquiagem é exageradamente elaborada. Eu até suspeito que ela precise acordar 3 horas mais cedo todos os dias para se arrumar. Na primeira semana em que ela veio para a empresa, colocou os olhos em mim. Irmão Qian, onde você mora? Ele se aproximou da minha mesa. A voz doce e enjoativa. Shenxi. Fechei os olhos. Não queria dizer mais nenhuma palavra, realmente não tenho interesse em me envolver demais com colegas. Ah, que coincidência! Eu também moro em Shenxi. Os olhos dele brilharam. Aqueles olhos com 3 camadas de cílios postiços piscaram. Eu sou uma garota que acabou de chegar em Nanjing. Tenho medo de voltar para casa sozinha à noite. Posso pegar uma carona com você no futuro? É super no caminho. Abri o mapa aleatoriamente e pesquisei o endereço do bairro que ele mencionou, e não pude deixar de sorrir friamente. Isso não é nada no caminho, é o oposto. Minha casa fica no final de Shenxi. É só virar na saída da rodovia, mas o bairro dele fica na fronteira entre Shenxi e o sul da cidade. Tenho que sair da rodovia com antecedência e ficar preso no tráfego de pico por mais de 40 minutos, desviando mais de 20 quilômetros. Só para deixá-lo em casa. Forcei um sorriso e estava prestes a recusar diretamente. Mas ele juntou as mãos e fez uma cara de pena. Por favor, irmão Qian. Pode me ajudar, irmãzinha? No máximo, eu pago um bubble tea. Os olhos dos outros colegas no escritório já estavam olhando, com um pouco de diversão. Eu realmente não quero estragar a tranquilidade que finalmente consegui, então só consegui espremer 2 palavras entre os dentes. Tudo bem. Naquele momento, embora eu não tenha visto claramente o brilho de triunfo em seus olhos, até um idiota saberia que essa garota provavelmente estava rindo por dentro. Eu só esperava que fosse apenas um problema ocasional. Agora que penso nisso,
Eu era realmente muito ingênuo naquela época. A partir daquele dia, pegar carona se tornou a operação fixa de Wang Wei. Ele até piorou as coisas. Todos os dias, depois do trabalho, sem esperar que eu arrumasse minhas coisas, ele pegava sua bolsa Chanel e ficava ao lado da minha mesa com uma voz dengosa. A voz não era muito alta nem muito baixa, apenas o suficiente para que todo o escritório ouvisse. Irmão Qian. Estou pronta, estou esperando por você. Então, entre os assobios e vaias dos colegas, eu só podia pegar as chaves do carro com uma cara sombria e caminhar com ele até o estacionamento. Irmão Qian, este seu carro é um pouco velho, mas é bem espaçoso. Assim que entrou no carro, ele começou a opinar sobre tudo. Estou com preguiça de falar besteiras, só quero me livrar logo dessa figura e voltar para casa e beber meu vinho de arroz caseiro. Nossa, você é tão bonito e tem um corpo tão bom. Como pode dirigir um carro tão velho? Ele não desiste. O gerente do nosso departamento já trocou por uma BMW. Minha mão no volante se apertou involuntariamente. Este Volkswagen usado foi o primeiro carro que meu pai deu para minha mãe quando ela estava grávida de mim. É muito significativo para minha família. Se não fosse para experimentar a vida comum, este carro já estaria pegando poeira na garagem da minha casa. Preferência pessoal. Respondi friamente com 3 palavras. A distância no meu tom já era muito óbvia. Não fique bravo. Só acho que você merece algo melhor. Ele começou a ser dengoso de novo. A propósito, pode me deixar naquela esquina ali na frente. Fiquei surpreso. Aquela esquina ainda fica a uns 2 ou 3 quilômetros da casa dele. Tem certeza? Tenho certeza. Minha amiga está me esperando para jantar ali. Obrigada, Qian-je, por hoje. Tchau, tchau. Ele desatou o cinto de segurança, saiu do carro agilmente e desapareceu rapidamente na multidão em seus saltos altos. Eu vi claramente pelo espelho retrovisor que ele se virou e entrou em uma Mercedes-Benz preta. Vira o carro sem expressão. Voltei para o fluxo de carros congestionado. Só para levá-lo a este local de jantar no caminho, rodei mais meia hora hoje. Cheguei em casa e me servi de um vinho de ameixa verde que eu mesmo fiz. Os cubos de gelo tilintavam no copo. Fiquei olhando para o copo e pensando seriamente. Talvez. É hora de mudar de meio de transporte. Gosto de dirigir, mas definitivamente não quero ser motorista grátis para ninguém. Especialmente para uma mulher tão ardilosa. Abri meu celular e no aplicativo de compra e venda de usados da cidade. Digitei 2 palavras. Bicicleta. A última gota que transbordou o camelo. Aconteceu em uma sexta-feira. Naquele dia, a empresa anunciou repentinamente horas extras para concluir um projeto urgente. Eu não me importava. De qualquer forma, estava sozinho em casa. Tanto faz onde eu estivesse. Às 9 da noite, o projeto finalmente foi concluído. Todos suspiraram e começaram a arrumar suas coisas para voltar para casa. Wang Wei, naturalmente, não foi exceção e mais uma vez parou pontualmente perto da minha mesa. Qian-je, você trabalhou duro. Vamos? Eu assenti. Peguei meu casaco e caminhei com ele em direção ao estacionamento. Assim que destravei a porta do carro, ele de repente me puxou. Espera um pouco, Qian-je. Esqueci minhas coisas na empresa. Espere um pouco. Vou lá buscar. Fiquei olhando para as costas dele correndo e respirei fundo. Suprimi a impaciência no meu coração, encostei-me no carro e comecei a ver alimentos fitness no celular, pensando que, em 10 minutos, no máximo 15 minutos, ele deveria descer. Mais 10 minutos se passaram, 20 minutos se passaram, meia hora se passou. Ainda não vi sua sombra. Liguei para ele, ninguém atendeu. Uma raiva inexplicável surgiu de repente. Não é que eu não tenha temperamento, só não quero discutir com as pessoas. Mas minha tolerância não significa que posso ser manipulada por outros. Desliguei o telefone diretamente. Liguei o carro e, com um pisão no acelerador, saí do estacionamento de forma decisiva. Que se dane. Não me importa como ele volta. Não é problema meu. Chegando em casa, depois de tomar banho e deitar na cama, vi as mensagens de Wang Wei. Dezenas de mensagens no WeChat 71 ainda piores. Qian-je, cadê você? Desci e você não estava lá. Como você pôde me deixar sozinha na empresa? Isso é demais, não é? Deixa eu te dizer, se alguma coisa me acontecer hoje, vou acertar as contas com você. Não respondi a nenhuma e o bloqueei diretamente. Mas no dia seguinte, eu o desbloqueei. Eu sei muito bem. Enquanto eu ainda for trabalhar de carro, isso não vai acabar. Ele virá me incomodar mais cedo ou mais tarde. Na segunda-feira de manhã,
eu não dirigi. Montei em uma bicicleta antiga que comprei por uma grande quantia de 200 yuans. Comprei de um estudante universitário que estava prestes a se formar e fui balançando para a empresa. Além da campainha não funcionar, tudo nessa bicicleta faz barulho, mas me faz sentir incrivelmente à vontade. Enfrentando a brisa da manhã, me sinto extremamente feliz. Essa é a vida que eu quero. Que se dane as relações sociais, que se danem as relações com os colegas. Minha vida tranquila. Ninguém pode me incomodar. Quando eu empurrei aquela bicicleta velha barulhenta e entrei no prédio da empresa, todo o saguão ficou em silêncio instantaneamente. A recepcionista tinha acabado de pegar o café e se preparava para beber. Quando viu a mim e meu veículo, sua mão tremeu e todo o café escaldante foi derramado. Em sua camisa branca impecável, ela não se importou, sua boca se abriu em um gu. Seus olhos estavam cheios de choque e confusão, como se duvidasse do que via. Eu calmamente balancei a cabeça para ela. Empurrei a bicicleta diretamente para o elevador. Enquanto esperava, os olhares vinham de todas as direções, como inúmeras agulhas, picando as pessoas, causando um pouco de desconforto, mas, acima de tudo, uma sensação de alívio por finalmente estar livre. Entrar no escritório teve um efeito imediato. No segundo anterior, o escritório estava cheio de barulho de teclados e vozes ansiosas, mas no momento em que eu entrei empurrando a bicicleta, instantaneamente apertaram o botão de mudo. Todos pararam o que estavam fazendo e me olharam como se eu fosse um alienígena. A expressão deles era impagável. Ignorei todos os olhares e estacionei a bicicleta em um canto. Fui até meu posto de trabalho e liguei o computador. Uma risada que não consegui conter quebrou o silêncio. Era Wang Wei. Com os braços cruzados, usando saltos altos, ela caminhou até mim com uma atitude arrogante. Olhando para mim de cima, seus olhos estavam cheios de desdém e zombaria. He-Qian, o que significa isso? Você faliu? A voz dela não era alta, mas no escritório silencioso, cada palavra era ouvida claramente. Não pode mais comprar gasolina? Essa bicicleta deve ter uns 20 anos, não? De qual ferro velho você tirou isso? Ela estalou a língua 2 vezes, o tom em sua voz revelando seu desprezo. Algumas risadas reprimidas soaram ao redor. Levantei as pálpebras e olhei para ela calmamente. Respondendo ao chamado nacional, transporte verde, conservação de energia e redução de emissões. Ah, vá! Wang Wei revirou os olhos, a voz elevando-se em 8 graus. Pare de se exibir. Se não tem dinheiro, não tem. Não precisa inventar tantas desculpas. Se não pode comprar um carro, diga logo. Como se alguém fizesse questão de andar naquele seu Volkswagen vagabundo. Deixa eu te dizer, He-Qian. Não diga que me conhece no futuro. Tenho vergonha de ter um colega pobre como você. Depois de dizer isso, ela balançou os quadris e voltou para sua mesa. No escritório, murmúrios ecoavam. Eu já dizia, um homem adulto dirigindo um Volkswagen vagabundo. Que futuro pode ter? Wang Wei também é demais. Antes, vivia chamando de Qian Jie, irmão Qian. Agora mudou de ideia mais rápido do que vira uma página. Isso não é mudar de ideia, é reconhecer a realidade. Quem quer ter algo a ver com um homem que nem carro tem? Coloco meus fones de ouvido. Para bloquear esses boatos, olhando para o logo da Kiran Technology na tela do computador, não consigo evitar rir por dentro. Esta empresa, incluindo todo o prédio de escritórios, é de propriedade da minha família. Aquele gerente Zhang, que o Wang Wei mencionou que trocou por uma BMW, estava no banquete de aniversário do meu pai no mês passado, segurando uma taça de vinho, bajulando e me desejando sucesso nos negócios. Agora está tudo bem, seu subordinado realmente me xinga de pobre porque ando de bicicleta. Esses dias estão ficando cada vez mais interessantes. Não fiquei com raiva, mas senti que essa vida monótona ganhou um pouco de diversão inesperada. Andar de bicicleta para o trabalho é mais agradável do que eu imaginava. Não preciso mais suportar o congestionamento do horário de pico, não preciso me dar ao trabalho de encontrar uma vaga de estacionamento e não preciso lidar com o rosto hipócrita de Wang Wei. Agora, quando ele me vê na empresa, é como se visse algo sujo, desviando do caminho. É exatamente o que eu quero. Minha rota de ciclismo também mudou, não mais pela estrada principal rápida, mas sim por uma trilha arborizada que passa pelo centro histórico da cidade. Em ambos os lados da estrada, há altos plátanos. A luz do sol se espalha através das fendas nas folhas, formando sombras salpicadas no chão. O ar está cheio da fragrância de grama e terra. Isso torna as pessoas particularmente felizes.
Nessa estrada, descobri uma loja valiosa. É uma pequena loja de sobremesas, a fachada é de um branco cremoso suave e o parapeito da janela está cheio de flores desabrochando. O nome da loja é Sobremesas Youxu. O nome é bastante elegante. Parei a bicicleta. E entrei sem saber por quê. A loja está muito silenciosa, há apenas uma garota vestindo um uniforme de chefe branco. Ela está de costas para mim, ocupada atrás do balcão. Ela é magra, com cabelos longos presos atrás da cabeça com uma faixa simples, revelando um pescoço branco e bonito. O ar está cheio do cheiro doce de creme e pão assado. Eu, que sempre fui um homem grosseiro que não se atreve a experimentar sobremesas, engoli a saliva inexplicavelmente. Bem-vindo. A garota se virou e, quando me viu, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Naquele instante, senti apenas um brilho diante de mim, como se toda a pequena loja estivesse iluminada. Ela é realmente bonita, mas não é o tipo de requinte de Wang Wei, que é construído com maquiagem pesada. Mas um tipo de limpeza e gentileza que vem de dentro, que faz as pessoas se sentirem confortáveis. Os olhos dela pareciam conter uma nascente cristalina e, quando sorria, duas pequenas covinhas apareciam em suas bochechas. Particularmente encantadora. Em que posso ajudar? A voz dela também era muito agradável, como uma nascente na montanha. Jindong sentou-se. Olhei para os vários doces requintados na vitrine de vidro e, de repente, fiquei indeciso. Acostumado a comer pratos fartos e carne. Na verdade, nunca tive muito contato com isso. Quais são as especialidades daqui? Perguntei meio sem jeito. Era a minha primeira vez. Ela sorriu e perguntou, com um olhar curioso. Então, recomendo que experimente a nossa primeira neve. É a especialidade da casa. Muitos clientes gostam. Ok, pode ser esse então. Encontrei um lugar perto da janela para sentar. Em breve, ela se aproximou segurando um pequeno prato branco, com um delicado bolo mousse. Totalmente branco como a neve, decorado com alguns mirtilos frescos, como frutas que crescem na neve. Agradável aos olhos. Bom apetite. Peguei a colherzinha. Retirei um pedaço e coloquei na boca, uma sensação gelada, de sorte. E um leve aroma de leite e limão que derreteu instantaneamente na boca, doce sem ser enjoativo. Derretendo na boca. Tão delicioso que não pude deixar de semicerrar os olhos. Eu, um homem que sempre foi indiferente a doces. Fiquei surpreso com um pequeno bolo. Levantei a cabeça e vi a garota chamada Shen Youxu, em pé atrás do balcão, decorando um novo bolo com atenção. A luz da tarde entrava pela janela e a envolvia com uma aura suave. Uma cena de paz e tranquilidade que inspira anseio. De repente, pensei. Andar de bicicleta para o trabalho foi a decisão mais acertada que tomei este ano. A partir daquele dia, a doçaria Youxu se tornou meu ponto fixo após o trabalho. Eu pegava minha bicicleta antiga e pedalava lentamente até a loja, pedia um novo doce do dia, sentava-me perto da janela e saboreava o delicioso sabor enquanto observava a figura ocupada de Shen Youxu. Aquela cena me satisfazia mais do que qualquer iguaria. Ela também parecia ter se acostumado com a minha presença, e todos os dias, quando me via entrar, me dava um sorriso caloroso. O de sempre hoje? Não. Hoje vou experimentar aquele, brisa de verão. E assim, tínhamos uma conversa curta e silenciosa, sem formalidades desnecessárias, mas excepcionalmente reconfortante. Em uma conversa informal, descobri que ela era a única dona da loja, desde o desenvolvimento das sobremesas até a produção e as vendas, tudo feito por ela mesma, sustentando toda a pequena loja sozinha. Não se cansa. Eu a observei ocupada com o negócio e não pude deixar de perguntar. Como posso me cansar de fazer o que amo? Ela respondeu sorrindo enquanto limpava a mesa. E ver os clientes comerem meus bolos com expressões felizes me faz sentir muito realizada. Seus olhos brilhavam enquanto dizia isso. Era um brilho de amor infinito pela vida e pelos sonhos. Esse brilho eu só tinha visto muitos anos atrás, nos meus próprios olhos, quando assumi os negócios da família, cheio de energia. Mais tarde, essa aurora foi gradualmente consumida por memórias intermináveis, relatórios e compromissos sociais. E você? Parece que vem me visitar pontualmente todos os dias. Ela terminou de arrumar a mesa e sentou-se à minha frente. Perguntou em tom de brincadeira. É porque os seus bolos são deliciosos. Fui sincero. É só por causa dos bolos? Ela inclinou a cabeça e piscou o olho no canto do olho. Havia um toque de timidez quase imperceptível em seus olhos. Meu coração inexplicavelmente perdeu uma batida.
Olhando para seus olhos claros e o sorriso adorável em seus lábios, deixei escapar algo de forma incontrolável. Também porque a pessoa que faz os bolos é um banquete para os olhos. Assim que terminei de falar, me arrependi. Eu, uma pessoa decisiva no mundo dos negócios. Como pude dizer algo tão frívolo? O rosto de Shen Youxu ficou vermelho instantaneamente, como uma maçã madura. Ela baixou a cabeça e murmurou baixinho, língua solta. Então ela se escondeu nos bastidores, e as minhas bochechas estavam tão quentes que quase sangravam. Olhei para seus lóbulos das orelhas vermelhos. Não pude deixar de rir. Acontece que na vida de ócio, além de comida e vinho deliciosos, também posso encontrar paisagens tão adoráveis. Meu relacionamento com Shen Youxu teve um salto qualitativo em um acidente. Naquele dia, eu e uma garota não conseguimos mover um saco de farinha. Quando ela chegou à loja, viu que eu estava usando toda a minha força, tentando arrastar um saco de farinha para dentro da loja, quando escorreguei. No momento em que ela estava prestes a cair, meu coração apertou e avancei rapidamente. Apoiei-a firmemente pela cintura por trás, o corpo dela era muito macio. Através do tecido fino, eu podia sentir claramente a delicadeza da sua cintura. E o calor vindo da pele, meu coração instantaneamente perdeu o ritmo. Cuidado! Eu a ajudei a se firmar, minha voz estava um pouco rouca. Obrigada. Obrigada, ela estava atordoada, seus olhos cheios de pânico. Deixe comigo. Soltei-a e fui até a porta. Inclinei-me e, com uma mão, levantei um saco de farinha de 50 quilos. Facilmente carreguei para o depósito. Depois, o segundo saco, o terceiro saco. Em apenas 2 minutos, os vários sacos de ingredientes na porta foram todos organizados por mim na despensa. Anos de ginástica não são em vão, o abdômen definido não é à toa. Esse peso para mim é como carregar uma pasta. Bati a poeira das minhas mãos e saí do depósito. Quando levantei a cabeça, encontrei os olhos de Shen Youxu cheios de choque e admiração. Você é tão forte! Ela disse hesitantemente, seus olhos cheios de incredulidade. Eu estava de bom humor e levantei a bainha da camiseta para enxugar o suor da minha testa. As linhas dos músculos abdominais, desenvolvidas ao longo dos anos de exercício, estavam fracamente visíveis. Os olhos de Shen Youxu ficaram instantaneamente fixos. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, seus olhos se esquivando, sem ousar me encarar. Eu geralmente me exercito. Eu abaixei a camisa de forma um pouco estranha, disfarçando o pequeno orgulho em meu coração. Incrível! Você é simplesmente meu herói! Seus olhos estavam brilhantes de admiração. Para me agradecer, naquele dia ela insistiu em me levar para jantar. Ela fechou a loja. Tirou o uniforme de chefe e vestiu um vestido branco, sem a cobertura do uniforme de trabalho. Só então percebi que o corpo dela era tão bonito, esguio e elegante. Com curvas perfeitas. Fomos a um restaurante privado muito elegante. Durante o jantar, descobri que ela era filha única. Mimada pela família desde pequena, uma verdadeira filhinha da mamãe. Mas ela não gosta da família. O caminho que lhe arranjaram, insistir em sair sozinho, é o meu cliente mais fiel. Vem cá várias vezes por semana. Olhando para a felicidade no seu rosto, sinto alguma inveja. Ela também tem um humor familiar, mas vive de forma tão autêntica e feliz. E eu tenho que fugir para conseguir um momento de paz. Aquela rapariga, o que é que a tua família faz? Ela perguntou-me curiosamente. Os seus olhos estavam cheios de pura curiosidade. Eu? Família comum. Um trabalhador comum. Contei uma mentira. Não quero usar a minha ilustre família para quebrar a beleza pura entre nós, à frente dela. Só quero ser um requião comum, e não o príncipe herdeiro do grupo Yuan. Ela disse não insistiu, apenas colocou silenciosamente um pedaço de carne de porco estufada no meu prato, a minha favorita. Come mais. Trabalhaste muito hoje. Olhando para aquele pedaço de carne de porco estufada brilhante, o meu coração aqueceu inexplicavelmente. Durante toda a minha vida, além da minha família, nunca ninguém tinha sido tão atencioso a servir-me comida, a preocupar-se se eu estava cansado ou não. Naquele momento, tive uma forte ideia. Quero proteger a sua pureza e também quero tê-la. Desde o incidente do pó manchado, há uma certa ambiguidade indescritível entre mim e Shen Youxu. Ela deixaria especialmente um pedaço para mim. Do bolo de neve fresca, o meu favorito. Às vezes, também preparava secretamente um copo de leite morno para mim. Eu também a ajudava proativamente a limpar quando ela estava ocupada demais, atuando como caixa temporário.
Até mesmo quando ela estava a desenvolver novos produtos, voluntariamente me tornei no seu rato de laboratório. Quer se tratasse de uma delícia de sucesso, ou de um prato horrível falhado, eu aceitava tudo. Os vizinhos e clientes habituais começaram a brincar conosco. Sempre que alguém dizia, pequena Shen, este é o teu namorado? O rapaz é mesmo animado. Shen Oushu ficava vermelha e lançava-me um olhar de repreensão, depois explicava em voz baixa, não, não é. Somos amigos. E eu apenas sorria. Não admito nem nego. Desfruto deste sentimento de ser mal entendido, desfruto desta atmosfera subtil entre nós. Um dia, eu estava ajudando-a a consertar um forno com um mau contato. Ela estava agachada ao meu lado, apoiando o queixo nas mãos, observando meus dedos atentamente. Rekian, suas mãos são tão bonitas, ela disse de repente. A voz era suave, meus nós dos dedos distintos e os dedos longos. Por causa do exercício físico ao longo dos anos, havia finas veias azuis no dorso da minha mão. Parei meu movimento de consertar o circuito. Um pouco envergonhado, eu disse, sério? Ela assentiu e então estendeu seu dedo fino, cutucando cuidadosamente meu pulso. Como se estivesse testando algo. Como é tocar em seu abdômen? Ela perguntou novamente, a voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito, mas suas bochechas estavam vermelhas quase a ponto de pingar sangue. Eu virei a cabeça bruscamente para olhá-la. Ela levou um susto, como um coelhinho assustado. Seus olhos estavam esquivos, sem ousar me encarar, suas bochechas ficaram instantaneamente vermelhas. Vendo sua aparência, tão inexperiente e ainda querendo flertar, meu coração coçava. Larguei as ferramentas e limpei minhas mãos, e então agarrei a mão dela, antes que ela pudesse puxá-la de volta. Coloquei-a diretamente no meu abdômen. Através de uma fina camiseta, ela podia sentir claramente o contorno duro e a temperatura escaldante do meu abdômen. A mão dela congelou, e ela inteira congelou também. Seus olhos se arregalaram, cheios de choque. Eu me inclinei e sussurrei em seu ouvido, com uma voz que só nós dois podíamos ouvir. É essa a sensação. Você pode tocar pelo tempo que quiser. Privilégio só para você. Assim que minhas palavras foram ditas, o rosto dela ficou vermelho de repente. Tão vermelho que parecia que ia sangrar. Ela puxou a mão para trás bruscamente, enquanto olhava para si mesma. Ainda senti os batimentos cardíacos estáveis e alguma outra coisa que já havia começado a ficar instável. Eu não pude deixar de rir baixinho. Este coelhinho branco é tão fofo que até eu, que só queria ficar deitado, não consigo evitar querer tomar a iniciativa. Só falta uma oportunidade para quebrarmos o gelo entre nós. E essa oportunidade chegará em breve. A empresa recebeu recentemente um grande projeto, adequado para uma empresa francesa. A colaboração com uma empresa de artigos de luxo mobilizou toda a empresa, a Wang Wei tem muitos contatos. Como o pilar do departamento de operações, Wang Wei naturalmente está muito ocupada, mas mesmo ocupada, ela não se esqueceu de se gabar para os outros colegas na Copa. Esta bolsa é o modelo mais recente que pedi alguém para comprar na França, custou 3 meses de salário. Ela exibe orgulhosamente uma bolsa nova. Uau! Wang Wei, você é mesmo generosa. Um colega ao lado concordou, isso não é nada. Nós, mulheres, devemos ser boas para nós mesmas, ao contrário de certas pessoas, que nem carro conseguem ter, vivem de forma muito fracassada. Ela olhou para mim de forma insinuativa. Com um tom cheio de desdém, eu estava enchendo meu copo com água. Não me incomodei em prestar atenção nela, discutir com esse tipo de pessoa é pura perda de tempo. Ouvi dizer que a empresa francesa que está colaborando conosco desta vez chama-se HL, é muito poderosa. Se conseguirmos impressionar o diretor deles, mudar para lá seria como dar um salto para o sucesso, disse outro colega com um olhar de desejo. Parei o movimento de encher o copo. HL não é da minha família? Acabei de adquirir totalmente essa marca no ano passado. Para comemorar o amor dos meus pais, peguei as primeiras letras do sobrenome do meu pai, Regiango, e da minha mãe, Liu Elua. Isso foi feito de forma muito discreta, exceto por alguns executivos de alto escalão do grupo. Ninguém de fora sabe que a HL já foi adquirida pelo grupo Yuanyan, Rekian. Você está no mundo da lua? A água está transbordando, a voz impaciente de Wang Wei interrompeu meus pensamentos, fechei a torneira e, segurando o copo, passei por ela sem expressão. Ela olhou para o copo na minha mão com o logotipo da doçaria da margem direita e zombou. Ainda tem doces.
O que de bom pode vir de uma loja de bolos falida? Requian. Aconselho você a ser mais realista e arrumar uma namorada rica, assim você se esforçará menos por 20 anos. Caso contrário, com você, será assim para o resto da vida. Parei meus passos. Olhei para ela com um olhar frio. Os meus problemas. Não se preocupe, estou a fazer isto para o seu bem. Ela fez uma cara de... O retrato dela é como um espinho, a picar-me no coração. Shen Youxu, no meu coração. É a coisa mais bela do mundo, e não permito que ninguém a manche. Não disse mais nada. Virei-me e fui-me embora. Falar mais uma palavra com este tipo de pessoa é um desperdício da minha vida. Voltei para o meu lugar e peguei no meu telemóvel para enviar uma mensagem ao meu assistente especial, que é também o CEO da Yuan Group, Zhou Shu. Zhou Shu, ajuda-me a descobrir quem é o responsável pelo projeto de cooperação entre a Kihan Technology e a HL. Em menos de 1 minuto, a resposta do tio Zhou chegou. Jovem mestre, este projeto está a ser supervisionado por Gu Qingji, do Grupo Gu. Ela é a responsável geral da HL para a região da Ásia-Pacífico. Gu Qingji. Ao ver este nome, apertei as minhas sobrancelhas com uma dor de cabeça. Que assombração! Gu Qingji. A filha do Grupo Gu, e também a minha ex-noiva, que nunca conheci. As nossas famílias são amigas de longa data. O meu avô e o avô dela lutaram juntos com armas no passado. E combinaram o nosso casamento quando ainda éramos bebês. Sempre desprezei isto. Em que século estamos? Ainda fazer estas coisas de casamento infantil? Depois de voltar do estrangeiro, o meu pai mencionou algumas vezes para me encontrar com ela e cultivar um relacionamento. Estava tão irritado que saí de casa e comecei o meu grande plano de relaxamento. Nunca pensei que, fugindo, ainda não conseguiria escapar. Ouvi dizer que esta Gu Qingji é uma workaholic exemplar. Uma beleza glacial famosa no mundo dos negócios, que ascendeu ao cargo de vice-presidente do Grupo Gu ainda jovem. Mais tarde, foi enviada para supervisionar os negócios da HL. É realmente uma personagem implacável. Estava a pensar nisto quando a porta do escritório se abriu e o gerente do departamento entrou com uma expressão séria. Todos, parem o trabalho que estão a fazer. Acabei de receber um aviso de que a responsável geral da HL para a região da Ásia-Pacífico, a senhora Gu, irá visitar a nossa empresa em breve, para inspecionar o progresso do projeto. Todos, animem-se. Se alguém cometer um erro, não me culpem por ser duro. De repente, o escritório tornou-se um caos. As colegas estavam ocupadas a retocar a maquilhagem. Os colegas de trabalho estavam ocupados ajeitando as suas roupas, todos querendo deixar uma boa impressão nesta figura importante. Wang Wei foi ainda mais exagerada, tirando um conjunto completo de maquilhagem diretamente da sua mala Chanel. Começou a maquilhar-se e a desenhar as sobrancelhas ali mesmo. Ai, o gerente Gu é o meu ídolo. É bonita e capaz, se eu pudesse ser tão boa quanto ela, seria ótimo. Ouvi dizer que ela ainda está solteira. Uma verdadeira mulher rica e bonita. Quem vocês acham que ela vai reparar na nossa empresa? Eu estava com os meus fones de ouvido, a continuar a ver o meu código, ignorando tudo isso. Para mim, Gu Qingji não passava de uma estranha sem qualquer relação comigo. Passados cerca de 10 minutos, houve um alvoroço à porta do escritório. Eu sabia que era ela que tinha chegado, mas nem sequer me dei ao trabalho de levantar a cabeça, o som de saltos altos a bater no chão. Vinha de longe e perto, e finalmente parou ao lado da minha secretária, um aroma fresco e frio. Invadiu o meu nariz, com uma sensação de distância que impedia a aproximação, o gerente Zhang. Este é o ambiente de trabalho da vossa equipa? É demasiado relaxado. Uma voz fria e um pouco arrogante de uma rapariga soou. A atitude de trabalho da vossa Kihan Technology. A crítica de Gu Qingji apontou diretamente para mim, e eu conseguia sentir que todos os olhares do escritório estavam focados em mim. Tirei os meus fones de ouvido lentamente e levantei a cabeça. Então eu vi Gu Qingji. Ela estava vestida com um fato preto de saia bem talhado. O cabelo comprido apanhado num coque impecável atrás da cabeça, uma maquilhagem requintada, um olhar penetrante. Todo o seu corpo exalava uma aura forte que impedia a aproximação, de facto uma beleza. Ainda para mais, uma beleza glacial, quando ela viu o meu rosto claramente, naquele rosto glacial inalterável durante anos. Apareceu pela primeira vez uma rachadura, as suas pupilas contraíram-se bruscamente, o seu olhar estava cheio de choque. O choque de Gu Qingji durou menos de 1 segundo, ela rapidamente recuperou. A sua expressão fria como gelo, mas no fundo dos seus olhos havia uma pitada de
Emoção complexa que eu não conseguia entender. Qual é o seu nome? Ela perguntou-me. A voz ainda era fria, mas se ouvíssemos com atenção, podíamos ouvir um leve tremor. Requian, respondi calmamente, com um tom de voz sereno e sem ondas. Requian. Ela rejeitou esse nome, seus olhos vacilando por um momento. Por que você está aqui, trabalhando? Pisquei os olhos. Estava com preguiça de explicar muito para ela. Minha resposta a engasgou um pouco. O gerente atrás dela rapidamente se aproximou. Explicou com uma expressão aterrorizada. Presidente Gu, esta é a nova especialista em produtos do nosso departamento. Ela não é muito esperta. Não se preocupe com ela. Então ela me lançou um olhar severo. Abaixou a voz e me avisou. Requian, não se apresse em pedir desculpas ao presidente Gu. Eu a ignorei. Olhei para Gu Qingji e forcei um sorriso. Presidente Gu, se não houver mais nada, preciso continuar trabalhando. Afinal, não podemos atrasar o progresso do projeto com sua empresa. Não é? Eu enfatizei deliberadamente as palavras sua empresa para ver como ela reagiria. A cor do rosto de Gu Qingji empalideceu por um instante. Ela me lançou um olhar profundo e não disse nada. Se virou e caminhou em direção à sala de conferências. Uma reunião hipócrita e longa começou. Gu Qingji sentou-se na posição principal. Com toda a sua aura, criticou impiedosamente o plano que nosso departamento fez. Vocês têm a audácia de me mostrar algo assim? Seus cérebros foram esmagados por uma porta? A Kiran Technology se resume a isso. Um silêncio mortal pairou sobre a sala de reuniões. Todos foram repreendidos por ela e não conseguiam levantar a cabeça. Apenas eu me encostei na cadeira. Sonolento. Esses chamados segredos comerciais, dificuldades do projeto. Aos meus olhos, são tão ingênuos quanto brincadeiras de criança. Contanto que eu faça uma ligação. A equipe de ponta do grupo Yuan pode apresentar 100 planos mais perfeitos do que este em 10 minutos. Mas eu não posso. Eu só quero relaxar. A reunião estava na metade. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Shen Youshu. Hoje eu fiz o seu tiramisu favorito. Deixei um pedaço para você. Lembre-se de vir buscá-lo depois do trabalho, querido. Olhando para aquele emoji fofo, o arco dos meus lábios se curvou inconscientemente para cima. Toda a irritabilidade e impaciência desapareceram instantaneamente. Ok, respondi com uma palavra. Esse meu sorriso foi visto por Gu Qingji, que estava dando uma bronca. A cor do rosto dela afundou instantaneamente. Keqian, ela mencionou meu nome. Do que você está rindo? Você acha que o que eu acabei de dizer é engraçado? Todos os olhares se voltaram para mim novamente. Wang Wei estava ainda mais olhando para mim com satisfação, esperando para ver como Gu Qingji me puniria. Guardei meu celular. Levantei-me preguiçosamente. Não, eu só me lembrei de algumas coisas felizes. Feliz? Gu Qingji zombou. O projeto da empresa está pegando fogo. Você ainda está de bom humor para pensar em coisas felizes? Parece que você não se importa nem um pouco com este trabalho. Eu sugiro que funcionários como este, sem senso de honra coletiva e com uma atitude de trabalho relaxada, devem ser demitidos imediatamente. Wang Wei foi a primeira a se manifestar e concordar. A diretora Gu está certa. Keqian geralmente fica ocioso na empresa, folga durante o trabalho e anda de bicicleta velha para o trabalho porque não tem dinheiro para comprar um carro, afetando seriamente a imagem da nossa empresa. Essa pessoa deveria ter sido demitida há muito tempo. O gerente Zhang também acenou com a cabeça rapidamente. Sim, a diretora Gu está certa. Vou cuidar dos trâmites da demissão dele imediatamente. Olhei para esse bando de palhaços, achando-os ridículos e entediantes. Nesse momento, a porta da sala de reuniões foi repentinamente aberta por alguém de fora. A pessoa que entrou foi Zhou Shu, o CEO do grupo Yuan, o braço direito mais confiável do meu pai, e também um ancião que me viu crescer. Hoje ele estava vestindo um terno sob medida impecável, com o cabelo penteado de forma impecável. Embora tenha mais de 50 anos, ele é cheio de energia. E tem uma aura tão poderosa que as pessoas não ousam olhar diretamente para ele. Assim que ele apareceu, o ar em toda a sala de reuniões pareceu congelar. A bajulação no rosto do gerente Zhang instantaneamente se transformou em terror. Senhor Zhou, presidente Zhou, por que o senhor está aqui? O status do tio Zhou dentro do grupo é ainda mais temido do que o meu pai. Uma palavra dele pode decidir a vida ou a morte de pequenas empresas como a Kiran Technology. Gu Qingji também ficou atordoado. Ele obviamente não esperava encontrar o tio Zhou aqui. Ele rapidamente se levantou, arrumou suas roupas
e exibiu um sorriso adequado no rosto. Tio Zhou, quanto tempo? Como o senhor veio parar aqui? Seu tratamento fez com que as pessoas no escritório respirassem fundo. Ser capaz de chamar o presidente Zhou de Tio Zhou. O histórico desta diretora Gu é muito profundo. O olhar de Wang Wei para Gu Qingji tornou-se ainda mais adorador e fanático, mas o Tio Zhou apenas lançou um olhar rápido para Gu Qingji, sem sequer cumprimentá-la. Seu olhar penetrante varreu a sala de reuniões, e então, sob o olhar chocado, perplexo e apreensivo de todos, ele caminhou diretamente em minha direção. Ele parou em frente a mim. E então fez um gesto que fez os olhos de todos quase saltarem para fora das órbitas. Ele se curvou respeitosamente para mim. Jovem mestre. O que está fazendo aqui? Havia um traço sutil de ansiedade e preocupação em sua voz. Se o senhor quer experimentar a vida, era só me dizer. Por que vir a um lugar pequeno como este para sofrer? Se o patriarca souber, vai me esfolar vivo. Um silêncio sepulcral tomou conta de toda a sala de reuniões. Era possível ouvir um alfinete cair. Todos ficaram boquiabertos. A boca do gerente Zen estava tão aberta que dava para enfiar um ovo. Suor frio escorria por sua testa. O regozijo no rosto de Wang Wei congelou instantaneamente. E então, pouco a pouco, foi substituído por terror e descrença. Seu rosto estava branco como papel. E Gu Qingji, aquele seu rosto de iceberg, sempre imperturbável, finalmente rachou completamente. Ele olhou fixamente para mim, e então olhou para o Tio Zhou, que estava sendo extremamente respeitoso comigo. Seu olhar estava cheio de hoje acabou de vez. Esfreguei minhas têmporas doloridas e disse ao Tio Zhou, um pouco constrangido, Tio Zhou, por que o senhor veio? Jovem mestre, se eu não viesse, o senhor já teria sido intimidado por esse bando de gente sem visão. O Tio Zhou parecia angustiado e, de repente, virou-se bruscamente, lançando um olhar severo para o gerente Zhang e Wang Wei. Foram vocês que queriam demitir nosso jovem mestre? Sua voz não era alta, mas era como uma faca fria raspando o coração de todos. O gerente Zhang caiu de joelhos com um baque, com as pernas bambas, e se justificou incoerentemente. Esse senhor Zhou. Eu não sabia. Eu não sabia que ele era o jovem mestre. O suor frio encharcou sua camisa. Wang Wei estava ainda mais apavorada, tremendo da cabeça aos pés, com os lábios trêmulos, incapaz de dizer uma palavra. O olhar dele para mim estava cheio de medo e desespero. Ele provavelmente estava quebrando a cabeça tentando entender como aquele pobre coitado que ele sempre desprezou e humilhou poderia se transformar no herdeiro do grupo Yuanyan, com quem ele sempre sonhou em se aproximar. Não sei. O Tio Zhou zombou. Não saber é motivo para insultar um funcionário comum à vontade? É assim que a Kiran Technology administra a empresa? Eu estava errado. Diretor Zhou, eu realmente estava errado. O gerente Zen estava quase se ajoelhando para implorar por misericórdia. Se você não aparecer, vou chamar a polícia. Do outro lado da linha, veio o rugido furioso do meu pai. Estou bem. Estou resolvendo algumas coisinhas aqui na Kiran, eu disse levemente. Coisinhas. O Tio Zhou me contou tudo. Você foi xingado de pobre coitado e ainda ia ser demitido? Isso é o cúmulo. Meu filho, Regiango, ser humilhado dessa maneira? A raiva do meu pai era ainda maior. Certo. Esqueça isso. Eu limpei meus ouvidos. E aquele acordo de cooperação com a HL, como está? Não é aquela garota da família Gu que insistiu em usar esse projeto para praticar? Cheia de dedos e pouca habilidade. Ela fez uma bagunça. Eu estava prestes a mandar o Tio Zhou para lá para consertar as coisas, mas não esperava que você estivesse lá. Entendi. Desliguei o telefone e fui até Gu Qingji. Ele ainda estava parado ali, pálido, com um olhar vazio. Você não precisa mais se preocupar com o projeto HL, eu disse em um tom que não admitia contestações. A partir de agora, eu vou assumir. Então, na frente de todos, disquei para a sede da HL na França. Usei um francês fluente para apontar claramente várias falhas fatais no plano do projeto e apresentar soluções específicas. Todo o processo durou menos de 5 minutos. O CEO global da HL do outro lado da linha foi extremamente respeitoso comigo, concordando repetidamente, com uma atitude respeitosa além da conta. Desliguei o telefone. Joguei meu celular na mesa e olhei para a multidão estupefata. Agora, há mais alguma pergunta? Ninguém ousou falar. Todo o salão de conferências estava em silêncio. Aproximei-me de Wang Wei. Ele se encolheu, recuando ligeiramente, com um olhar suplicante.
Você não disse que minha vida seria só isso? Eu olhei para ele, com um olhar frio. Agora eu te digo, você, a partir de amanhã, não precisa mais vir trabalhar. E mais. Eu pausei, sem qualquer calor na voz. Em toda a cidade de Nan. Nenhuma empresa que tenha negócios com o grupo Yuan irá te contratar. Você pode tentar. Os olhos de Wang Wei perderam toda a luz num instante. Ela ficou como se sua alma tivesse sido arrancada, desabando no chão. Para ela, isso é mais doloroso do que matá-la diretamente. A fama, os lucros e o futuro que ela mais valorizava foram completamente destruídos por uma palavra minha. Finalmente, meu olhar caiu sobre Yu Qingji. Quanto a nós, eu olhei para ele e disse, palavra por palavra. Aquele noivado ridículo nunca foi estabelecido. Estou muito feliz que não tenhamos nenhuma relação. Dito isso, parei de olhar para seu rosto pálido, peguei meu casaco e saí direto da sala de conferências. Eu não queria ficar neste lugar nem por um segundo, só queria ir ver minha luz o mais rápido possível. Ir comer o tiramisu que tanto desejava. Quando saí do prédio da empresa, as luzes da cidade já estavam acesas. Eu não fui para o estacionamento, mas fui direto para a bicicleta velha que estava estacionada no canto. Tio Zou me seguiu com uma expressão hesitante. Jovem mestre, que tal eu te levar? Essa bicicleta. Não precisa. Subi na bicicleta. Tenho coisas para fazer. Mas e o mestre? Diga a ele que estou bem. Não mande mais ninguém me incomodar, ou eu realmente vou para o exterior e ele nunca mais vai me encontrar. Eu deixei essa frase e pedalei, juntando-me ao fluxo de carros da hora do rush. Atrás de mim, Tio Zou suspirou impotente, sendo deixado para trás por mim. Eu estava pedalando muito rápido, sentindo uma leveza sem precedentes no meu coração. Chega de fingir. Revelado. Mostrar-se ocasionalmente é realmente bom. 10 minutos depois, parei em frente à Infantil Doces. A loja ainda estava iluminada com uma luz quente. Através da janela de vidro, vi Shen Ouzi sentado atrás do balcão, apoiando o queixo. Seus olhos olhavam para a porta, como se estivesse esperando alguém. Meu coração amoleceu instantaneamente. Empurrei a porta, e o sino na porta emitiu um som nítido. Você chegou. Shen Ouzi me viu. Seus olhos brilharam e ele imediatamente saltou da cadeira, correndo em minha direção. Seu rosto exibia um doce sorriso. Achei que você não viria hoje. Aconteceu algo no trabalho. Expliquei sorrindo, estendendo a mão para bagunçar seu cabelo. Sua punição é comer todo este tiramisu. Ele fez beicinho e tirou do armário aquecido atrás dele um pratinho requintado. No prato estava o meu tiramisu favorito, com um rosto sorridente fofo polvilhado com cacau em pó. Dava para ver que ele tinha feito isso especialmente. Sentei-me no meu lugar de sempre, peguei a colher e coloquei uma grande colherada na boca. O sabor familiar, rico e encorpado, curou instantaneamente todo o meu cansaço e irritação. Shen Ouzi estava sentado em frente a mim, com as duas mãos apoiando o queixo, me olhando com olhos sorridentes. Está gostoso? Delicioso, eu disse sinceramente. O mais delicioso do mundo. Ele ficou um pouco envergonhado com meu elogio, e suas bochechas ficaram levemente rosadas. A propósito, você disse que tinha algo no trabalho, ele perguntou preocupado. Resolvi, eu concordei com a cabeça. Não queria que ele se preocupasse nem queria mencionar aquelas coisas ruins. Que bom! Ele suspirou aliviado. Então, como se tivesse se lembrado de algo, tirou debaixo do balcão uma caixa de presente lindamente embalada. Isto é para você. O que é isso? Perguntei surpreso. Abre e veja, seus olhos estavam cheios de expectativa. Abri a caixa de presente. Dentro havia uma camisa branca nova, de textura macia e acabamento requintado. Parecia muito confortável. Eu vi você sujando a roupa da última vez que consertou o forno. Então tomei a liberdade de comprar uma para você. Ele explicava um pouco tenso, juntando as mãos involuntariamente, sem saber se você gostaria. Se não gostar, posso trocar. Estou olhando para a camisa na minha mão. E olhando para aqueles olhos dele cheios de expectativa e um toque de insegurança, meu coração foi como se algo o tivesse atingido com força. Uma onda de calor percorreu meu corpo instantaneamente. Em toda a minha vida, nunca ninguém notou coisas pequenas como minha roupa suja, e nunca ninguém se preocupou em preparar um presente para mim por causa dessas pequenas coisas. Só ele colocou cada um dos meus movimentos no coração. Abaixei a colher na minha mão, levantei-me e fui até ele. Ele se assustou com o meu gesto e deu um passo para trás instintivamente.
Eu não lhe dei a chance de recuar. Estendi a mão e o puxei para os meus braços, abraçando-o apertado. Shen Oushu, eu chamei o nome dele, a voz um pouco trêmula de emoção. Eu gosto de você, não por causa do seu bolo, não por causa da sua aparência. Eu simplesmente gosto de você como pessoa, gosto da sua bondade, gosto da sua pureza. Gosto do seu amor pela vida. Você quer ser minha namorada? A pessoa em meus braços ficou paralisada. Depois de muito, muito tempo, eu senti 2 braços macios, lentamente, cuidadosamente, envolvendo minha cintura. Então, uma voz pequena, com um tom choroso. Nós dois temos o dobro de doçura e calor. Eu não voltei para a mansão interna. A casa que poderia estacionar uma frota inteira de porta-aviões. Ainda moro no meu pequeno apartamento alugado. Eu também não troquei minha bicicleta antiga. Ainda a uso todos os dias para buscar Shen Oushu para ir e voltar do trabalho. De manhã, eu a levo pela avenida arborizada, ele canta suavemente no banco de trás. Com as 2 mãos envolvendo minha cintura com força, e a bochecha encostada nas minhas costas, quente e reconfortante. À noite, eu o acompanho a fechar a loja e então vamos juntos ao mercado. Voltamos para casa para preparar um jantar farto. Embora às vezes a comida queime, ainda comemos com prazer. Nós nos aconchegamos no sofá para assistir a um filme antigo. Ele se apoia no meu ombro, com um balde de pipoca na mão. Quando a cena é emocionante, ele pega minha mão para enxugar as lágrimas. Ele me observa secretamente enquanto me exercito. Aproveita quando não estou olhando para estender a mão e tocar perto de mim, e então sorri com um olhar satisfeito, como uma criança que roubou um doce. Dei a ele um apelido exclusivo, Bolinho, porque ele é como os bolos que faz. Doce até o fundo da minha alma. Ele me chama de velho rabugento porque eu sempre gosto de pesquisar sobre bem-estar e fabricação de cerveja. Bem na frente da doceria. Naquele dia, ela não estava vestindo um terno de negócios, mas roupas casuais. E seu rosto não tinha aquele ar frio que afastava as pessoas. Parecia muito abatida. Rekian, podemos conversar? Havia um traço de exaustão em sua voz. Estou ajudando Shen Oushu a trocar as flores na porta. Ao ouvir isso, nem sequer virei a cabeça. Não tenho nada para conversar com você. Eu só quero saber. Por quê? Ela hesitou, olhando para mim com uma expressão complexa. Por que abandonar uma fortuna de bilhões, não ser CEO, e vir aqui para ser um pequeno funcionário? Por que abandonar uma mulher de negócios poderosa como você? E escolher uma garota normal que vende bolos? Eu me virei e expus diretamente seus pensamentos. Gu Qingji, você e eu nunca estivemos no mesmo mundo. O que você busca é poder, status e a superioridade de estar acima dos outros. E o que eu quero é apenas uma vida tranquila e estável. Era antes, e é agora também. Apontei para Shen Oushu, que estava fazendo bolo seriamente na loja, e um sorriso gentil involuntariamente apareceu no canto da minha boca. Ela é minha tranquilidade. Então, pare de nos incomodar. Depois de dizer isso, me virei e voltei para a loja. Fechei a porta, isolando completamente ela e seu mundo frio. Através da janela de vidro, a vi parada na porta por um longo tempo, e finalmente saiu desanimada. A partir de então, ela nunca mais apareceu. Quanto ao Wang Wei. Mais tarde, ouvi fofocas de colegas da empresa. Depois de ser demitida, ela não desistiu e enviou currículos para várias empresas em Nanshin. Como resultado, foi rejeitada sem exceção. Só então percebeu que eu não estava brincando quando disse aquilo. Uma única palavra do herdeiro do grupo Yuanyan foi suficiente para bloquear todo o caminho de vida de uma pessoa comum nesta cidade. Ouvi dizer que ela voltou para sua cidade natal cabisbaixa e não estava vivendo tão bem, mas nada disso tinha a ver comigo. No meu mundo, só existe sol, sobremesas e meu amado bolinho. Um dia, Shen Oushu de repente me disse misteriosamente, velho rabugento, vou te mostrar algo. Ela pegou seu celular e abriu um álbum de fotos. Dentro, havia uma foto antiga amarelada. Na foto, havia 2 crianças de 7 ou 8 anos de idade. O menino estava usando um terninho. Com uma expressão cool no rosto, a menina vestia um vestido de princesa e segurava um sorvete quase derretido. Bastidores de uma série cool, e aquele menino, embora parecesse impaciente, ainda estendeu a mão, desajeitadamente, para enxugar as lágrimas da menina. Isso. Enquanto eu olhava para a foto daquele menino familiar, Shen Oushu sorriu para mim, seus olhos brilhando. Como se estivessem escondendo estrelas. Minha memória foi instantaneamente puxada para uma infância distante. Parece que realmente aconteceu algo assim. Aquela menina, sou eu.
Shen Oushu apontou para si mesma, sorrindo como um gato que aprontou. Então, não foi você quem me encontrou primeiro, mas eu quem esperei por você por 20 anos. Olhei para ela, meu coração em turbilhão. Então, todos os encontros não são acasos, mas reencontros predestinados. Eu não conseguia mais me controlar. Eu a abracei forte e abaixei a cabeça, beijando seus lábios apaixonadamente. Seus lábios eram macios, doces, com um aroma de creme. Enlouquecedor. Lá fora, o sol brilhava intensamente. A brisa era suave. Minha vida tranquila parece não ser tão tranquila assim, mas sim cheia de doces surpresas inesperadas. Essa sensação é ótima. Fim.